Bom, como eu falei para vocês que pelo menos gravaria, né, 2 áudios por semana, eu acho que eu passei da meta, né? Porque eu tenho gravado aqui esses áudios aqui, contando uma coisa ou outra, e eu quero continuar dessa forma, que é bom que a gente vai ficando mais próximos, né, um dos outros. Eu quero contar para vocês o que me aconteceu, né, na data de hoje, pela manhã. É, como eu falei para vocês, né, toda sexta-feira às 13 horas, o caseiro que toma conta do sítio, né, da minha mãe, ele é liberado para folga. Aí ele fica na sexta-feira depois do meio-dia livre, né? Sábado e no domingo à noite, ou, se ele preferir, na segunda-feira de manhã ele retorna. Aí ele fica a semana inteira, porque aqui tem a casinha para ele, né? E para a esposa dele. E hoje eu dispensei ele mais cedo, certo? Como de costume, todo mundo já sabe, né? Eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã. Por esse processo de alteração genética, eu deixei, né, de ouvir essas vozes na minha cabeça. Só que eu sei que assim que passar por esse período, elas irão voltar. E quando voltar, eu tenho que fazer a supervisão do mundo. Eu tenho que ajeitar algumas coisas, né? Eu tenho que participar de várias outras reuniões que das quais fui convidado de forma planetária. E aí eu estarei contando, né, para vocês o que eu ouvi, o que eu vi e como é o planeta, como vocês gostam de saber. É... Eu tenho tentado, de todas as formas, né, distrair a minha mente para desviar, né, um pouco meu foco a esses homens e mulheres do espaço. Eu tenho tentado mudar um pouco o foco, porque a minha vivência com eles iniciou-se, né, no dia 20 de agosto de 2007, como todos vocês também já sabem. E de lá para cá, todos aqueles processos que eu já contei e outros ainda, né, que eu irei contar para vocês. Então hoje, como de costume, acordei e estou conseguindo dormir numa boa, coisa que não acontece quando eu voltar após o término, né, dessas alterações que estou passando no meu corpo biológico e na minha atmosfera, né, por assim dizer, energética. Eu sei que aí eu não irei conseguir dormir como estou dormindo agora. Eu sei que as vozes irão voltar. Eu sei que a sintonia minha, do meu cérebro, ele vai estar conectado com tudo que acontece no mundo e direto com esses homens e mulheres do espaço. Então hoje, ao acordar, como de costume, tomei meu banho, fiz o meu próprio café, assei, né, uns pães de queijo, comecei a sentir muita tremura no meu corpo, porque isso aí é normal mesmo, só que não foi a presença de nenhum homem, nenhuma mulher do espaço, foi fraqueza mesmo. Comi o pão de queijo, bateu aquela vontade, né, de ir até a padaria, comprar pão, né, esse pão francês, e eu resolvi ir caminhando de manhã para tomar aquela brisa gostosa, né? Como aqui é muito arvorizado, como eu já mostrei a maioria de vocês, como é o sítio. E quando eu saí do portão para fora e fui caminhando, em vinha
um casal na minha direção. E eu calculo que ele estivesse aí aproximadamente aí uns 700 metros, né? Porque aqui é uma reta asfaltada até chegar no centro ali do Serra Azul, né? Então dá mais ou menos 2,5 km de caminhada. E é gostoso fazer essa caminhada de manhã, né? Então eu calcei um tênis, uma bermuda, uma camiseta, né? E fui. Então, como estava em linha reta, eu percebi que tinha esse casal vindo na minha direção. Tudo bem, eu estava indo na contramão de quem vai, eles vindo na mão certa de quem vem, e tudo certo. De longe eu estava lá visualizando eles. E eles com certeza me viram. E uma coisa que eu não gosto que aconteça, e eu não sei se isso aí foi porque me bateu a fraqueza quando eu estava tomando meu café, né? E comendo lá meu pão de queijo, antes de bater a vontade de comer, né? Um pão de sal, que é esse pão francês. Então aquele tremor era o processo da minha mudança celular, biológica, combinado com as células energéticas da minha equação divina, que é a equação que eu tanto falo que todos vocês têm, né? Então, de 700 metros foi para 500, de 500 para 300, e uma distância assim de aproximadamente uns 3 postes, que daria em torno de 150 metros, eu percebi que eles estavam me olhando e eles pararam. E na hora que eles pararam, eu continuei andando, porque para mim estava normal. E eu escuto um barulho no chão. Quando eu olho para minha retaguarda, eu vejo a minha roupa, a minha bermuda, o meu tênis, a minha meia no chão, o meu celular e a minha carteira. Quando eu olho para o meu corpo, eu estava totalmente nu. E quando eu olho na direção daquele casal, eles estavam correndo tanto, mas tanto, 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 que vocês não têm noção. Olhando para a palma da minha mão, ela se tornou translúcida, então eu via o asfalto. Eu fui em direção ao poste, atravessei por dentro do poste, senti, né, o calor lá do concreto e ao mesmo tempo o frio do núcleo do poste e saí do outro lado. Então eu entendi que o medo causado por mim a essas pessoas inocentes aí foi porque eu fui me tornando invisível na presença deles e eles a 150 metros. Então eles me viram indo e viu eu ficando translúcido, e a matéria que estava em mim, que é a roupa, o tênis, o celular no bolso, a carteira e o controle remoto do portão eletrônico, ficou no chão. Então, se fosse um cristão, acredito eu, vindo da minha direção, ele acharia que naquele momento estava acontecendo o arrebatamento, que eles tanto aguardam, né? Então, quando eu olhei para mim, eu estava nu, mas translúcido. E aí eu entrei em desespero. Então eu mencionei o nome verdadeiro de Agnachete. Na mesma hora, a voz dela veio a mim como um trovão violento, seguido de rajadas de vento. A coisa mais linda e mais emocionante, né? Os pássaros que estavam voando na hora, todos eles ficaram ao meu redor. Gato, gambá, formiga, passarinho, como rolinha, pardal, tizil, papacapim, canarinho do mato, sabiá laranjeira, tudo que estava na região pousou ao meu redor, por consequência da voz de Agnachete. E aí, Agnachete, de onde ela não estava em Galamiaque, de onde ela estava, ela só desejou e o meu corpo foi voltando para a matéria natural. Imediatamente eu vesti
a bermuda, a camisa, peguei o celular, peguei o tênis, peguei a meia, coloquei dentro do tênis, peguei o controle do portão, minha carteira e voltei para casa correndo, correndo. Eu acho que eu tinha já andado aí mais ou menos 1 quilômetro e pouco. Voltei, abri o portão, entrei, fiquei suando, né? Mas o meu suor, ele não era aquele suor frio, sabe? Era um suor quente, é como se a gente estivesse debaixo do sol capinando um lote. E naquele desespero, sabe? Pensando naquele casal que tinha testemunhado toda essa situação. Então é isso que eu queria contar para vocês na data de hoje, tá? Vocês podem compartilhar esse áudio com quem vocês quiserem, tá bom? Então, alguns fatos do meu dia a dia, eu vou tornar eles comunicáveis, né, a vocês, que eu sei que a maioria adora ouvir, né? Então é isso aí, beleza? É isso aí que eu queria contar para vocês que me aconteceu no dia de hoje. Então, estou esperando só esse processo todo passar para mim retomar, né, os meus afazeres, honrar meus compromissos, né? E que são ramificações de proteção para cada sistema solar, independentemente de ter somente um Sol ou nenhum Sol e um planeta. Mesmo usando o termo sistema solar, usando a palavra solar, e esse fato de, esse nome, né, sistema solar, é porque engloba um Sol, mas igual eu falei, o nome não é Sol, igual eu expliquei para vocês aquele dia. Significa aquele que dá a vida e aquele que traz a morte, né? Então, o nome dele ainda eu vou traduzir para vocês, mas não é Sol. Da mesma forma que esse planeta não se chama planeta Terra. O nome dele verdadeiro é Eleap, né? Então, independentemente do termo humano usado, sistema solar, falando, né? A referência para você entender, qualquer sistema planetário, ele independente de ter um Sol ou não, ele tem uma confederação, tá? E toda confederação tem um líder supremo e tem outros 4 elementos, ou seja, outros 4 seres supremos subordinados a esse ser supremo da confederação. Esse ser supremo da confederação é subordinado aos 500 da federação. Os 500 da federação e os 50 da federação da alta primogenitude é subordinado aos seres que foram os primeiros filhos do Criador desse céu, dessa dimensão e densidade, desse primeiro céu. Tá? É o primogênito dos primogênitos dele. E eu tive na Super Federação, ou Mega Federação, usa o nome que você achar mais interessante, e tive um encontro face a face com o maior entre os líderes da alta primogenitude debaixo desse céu, dessa dimensão e densidade, que é subordinado à sua mãe e o seu pai. Quando eu falo mãe e pai, é porque os filhos de cada criador, de cada céu, são hermafroditas. E são 8 filhos, né? Igual eu falei para vocês. Ele foi um dos primeiros gerados. Então eu estou tendo uma dificuldade imensa, e desde de ontem, por volta aí das 14 horas, eu estou tentando, mas tentando encontrar na internet algum desenho que se assemelhe para passar lá para o nosso artista, para que ele tente reproduzir. É uma coisa muito simples, mas a característica física dele vai chocar muitos de vocês, tá? Então, vai ser um desenho maravilhoso que ele vai fazer, vai levar um tempo, porque ele tem os compromissos dele,
Só nos momentos de folga que ele vai desenhar, ele já falou comigo. E tem uma outra surpresa aí que o Valderi ele vai fazer para vocês, mas no tempo do Valderi, tá? Porque ele também tem uns compromissos dele. Lembra em 2019 para 2020, quando o Valderi ia desenhar para nós Zamaniel e a Cidadela? Pois então, o Valderi vai dar continuidade ao desenho, tá? Mas de pouco a pouco que ele vai poder desenhar, tá bom? Então é isso aí que eu queria dizer para vocês aí. E nesse caso foi o Valderi que me procurou, oferecendo a arte do desenho para passar para o artista da lista de transmissão, o Diego, né? Diogo, eita, até eu confundo, credo. E aí é Diogo. Diego, ixi, ele vai morrer de rir. Agora eu embolei mesmo, viu? Mas enfim, é porque ele sabe, todo mundo tá sabendo aí que eu tô passando por esse processo e minha mente tá muito ruim. Eu até queria que eu passasse as artes pro Diego, né? Ele, Diogo, terminar para nós, mas eu achei melhor o Valderi terminar, porque ele que tinha começado, né? Então é uma surpresa que ele vai fazer para vocês, mas no tempo dele, tá? Não é para ninguém ficar me cobrando não. Beleza?